Você e eu sabemos que a Bíblia tem vários versículos lindos, versículos que nos confortam, nos consolam, mas tem um especial que ele, além de nos consolar, ele também nos confronta de uma maneira muito bela e muito incrível. É por isso que hoje a gente vai estar vendo qual que é esse versículo e aprofundando um pouco mais para que a gente não tenha só um entendimento superficial, mas que você e eu estejamos vendo a riqueza tremenda dessa passagem. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente está falando sobre esse versículo maravilhoso e a gente está aprofundando nele de uma forma maravilhosa também. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda e não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, porque esse canal tem o foco de estar abençoando você, mulher cristã, a estar crescendo e florescendo na palavra de Deus. E quando a gente vai falar sobre esse versículo mais lindo, é óbvio que cada pessoa, cada cristã vai ter o seu versículo preferido. Aquele versículo que, dependendo da hora do dia, ou então dependendo do que nós estamos passando, nós simplesmente começamos a meditar naquela passagem e nós conseguimos sentir que, através desse pensar intencionalmente dessa passagem, nós temos o Senhor Deus nos lembrando de coisas preciosas que a palavra dele nos ensina. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela completamente, tudo que está aqui dentro é inspirado por Deus e útil para nossa vida, para nossa correção, para que nós estejamos crescendo. E é por isso que hoje a gente vai estar vendo aqui um versículo que durante milhares de anos, milhares de crentes foram confortados por meio desse versículo, foram confrontados também, porque esse é um versículo que, além de trazer um conforto, de ser uma promessa de Deus maravilhosa, ele também traz um alerta dentro dele, porque vai fazer a gente refletir se nós estamos amando a Deus corretamente ou não, e também vai trazer a questão se nós entendemos o que significa ser chamado por Deus e também se nós realmente somos. Então, uma passagem muito rica, e para a gente estar entendendo um pouquinho melhor, a gente vai estar tendo como base o livro Tudo para o Seu Bem, do Thomas Watson. Um livro poderosíssimo que vai explicar essa passagem de uma forma muito profunda e tem o link aqui na descrição. Mas, então, vamos ler qual é esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode ser que muitas vezes você já tenha escutado esse versículo, talvez seja realmente um dos seus preferidos. Mas o que significa essa palavra todas as coisas? Quais são todas essas coisas? E por que diz que só coopera para o bem daqueles que amam a Deus? O que é amar a Deus de verdade e saber se a gente realmente ama a Deus? E também aqui, que diz que foram chamados segundo o seu propósito. Como eu sei se eu fui chamada segundo esse propósito? Então, vamos por partes porque a gente vai responder tudo isso aqui. Então, em primeiro ponto, quando diz todas as coisas, eu acho interessante como que o Thomas Watson, ele vai explicar aqui que em primeiro ponto, as melhores coisas cooperam para o nosso bem. E o que é o melhor que existe? Deus, o próprio Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, tudo isso agindo para o nosso bem. E Deus faz tudo isso para que a nossa fé esteja aumentando. E dentro dessas melhores coisas, também tem as promessas de Deus. Como que elas cooperam para o nosso bem? E a resposta é, elas são alimento para a fé. E aquilo que fortalece a fé, coopera para o bem. Então, no momento que nós, como crentes, abraçamos as promessas de Deus, entendendo realmente o valor delas, a nossa vida muda completamente e a gente passa a ter uma fé extremamente forte e abalizada. Então, as promessas de Deus cooperam para o nosso bem de uma maneira tremenda. E antes da gente falar como que até as piores coisas cooperam para o nosso bem, a nossa pergunta do dia vai ser: qual é o seu versículo preferido da Bíblia? Esse versículo que você acredita que é o mais lindo? Comenta aqui pra gente estar aprendendo mais umas com as outras. Então, como que as piores coisas podem cooperar pro nosso bem? E é bom a gente deixar claro que não quer dizer que, quando a gente diz que as piores coisas cooperam pro nosso bem, que coisas ruins sejam boas.
Não, elas em si não são boas, mas elas cooperam para o nosso bem. Então, as aflições, os sofrimentos que nós passamos, mesmo sabendo que no momento que nós estamos vivendo são coisas extremamente difíceis, são coisas que nos deixam cansadas, muitas vezes afligem o nosso coração, mas Deus, de alguma forma, através de tudo isso, Ele vai estar trazendo algo belo, algo bom para nós. Isso porque no sofrimento, Deus mostra a força dele em nós. Como a Bíblia já nos diz, quando estou fraco, então estou forte. Mas também, os sofrimentos fazem com que a gente esteja se conformando mais a Jesus. Porque Jesus viveu uma vida sofrida. Jesus, na profecia, já dizia que é o homem de dores que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Então, quando nós sofremos, nós estamos ficando mais parecidas com Jesus também. E também, no meio do sofrimento, das coisas difíceis, a gente encontra mais força para lutar contra o pecado que ainda está na nossa vida e uma certeza maravilhosa. O sofrimento abre caminho para a glória. E ele diz assim, não que as aflições nos façam merecer glória, mas nos preparam para ela. Como o arar prepara a terra para uma colheita, assim as aflições nos preparam e nos apontam para a glória. E tem outros 2 pontos que o autor traz de como também muitas vezes as tentações e o mal do pecado podem cooperar para o nosso bem. E como essa é uma explicação um pouco maior e vai precisar de um pouquinho mais de detalhes, na hora que você estiver lendo esse livro aqui, aí você vai ver como que Deus age de uma forma tremenda para que até mesmo as tentações que nós sofremos, Deus usa de alguma forma para o nosso bem. E você vai ver mais nesse livro aqui. Mas o outro ponto que a gente para pensar, né, de como as piores coisas cooperam para o nosso bem, as melhores coisas cooperam para o nosso bem. A gente para pensar, por que Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem? E a resposta que o Watson traz é que Deus tem profundo interesse no seu povo. Deus ama o seu povo, Ele fez uma aliança conosco e Ele é fiel a essa aliança. Então Deus vai fazer com que cada coisa que aconteça, uma vez que Deus é soberano e Ele governa e controla tudo, então Ele vai agir com que todas as coisas estejam conspirando para o nosso bem. Mas essa é só a primeira parte do versículo, aquela que geralmente é mais conhecida. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas aí tem a segunda parte, daqueles que amam a Deus. Então a gente vê que não é que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Não é de todo mundo. É para todos aqueles que realmente amam a Deus. E já já a gente vai para a terceira parte. Mas não é só também uma pessoa dizer, eu amo a Deus, logo então tudo coopera para o meu bem. Não é assim que funciona, não é uma coisa só da boca para fora. Mas inclui um verdadeiro amor a Deus. E a gente vai ver aqui um teste que o próprio autor traz de como que a gente pode saber se nós realmente amamos a Deus. O primeiro sinal, se alguém ama a Deus, o primeiro teste, é o pensar constantemente sobre Deus. Quando nós amamos a Deus, consequentemente nós vamos pensar sobre Ele no nosso dia, pensar em como Ele está agindo no nosso dia, as coisas que nós aprendemos pela palavra dEle. Então esse pensar, esse meditar é um dos sinais de amor a Deus. O segundo é o desejo de comunhão. Quando nós pensamos muito em Deus, consequentemente nós vamos ansiar muito, vamos querer muito estar com Ele, passando tempo em comunhão. Então, nós vamos querer naturalmente passar tempo em oração, passar tempo lendo a Bíblia, desfrutando, aprendendo mais dele, tendo essa comunhão, se aprofundando nesse relacionamento com ele. E a gente também vai sentir um luto pelo pecado. Ou seja, quando nós pecarmos, nós vamos sentir uma profunda tristeza. Algo em nosso coração vai doer muito. E, consequentemente, nós vamos também odiar o pecado. Porque nós vamos entender que o pecado é uma afronta a Deus. E se nós amamos realmente a Ele, nós não vamos querer nada com aquilo que sabemos que o entristece. Outro teste é a coragem. Nós temos coragem de fazer coisas ousadas e fora da nossa zona de conforto por amor a Deus? Ter coragem de pontuar que o que algumas pessoas estão fazendo é pecado, que aquilo é contra a lei de Deus. Ter a coragem de se levantar no momento que algum professor estiver falando contra a palavra de Deus. Então, como crentes, nós temos vários momentos em que vai exigir coragem. Coragem para a gente sair daquilo que é só mais confortável para nós naquele momento, para que, por amor a Deus, nós estejamos levantando a bandeira do Evangelho. Outro teste do amor a Deus é a sensibilidade.
Ou seja, quando nós vemos pessoas zombando de Deus, isso dói profundamente em nós. Quando nós ouvimos pessoas usando o nome de Jesus da mesma forma como elas usariam qualquer outra palavra, às vezes quando alguém tá chateado e fala, ai meu, e fala o nome de Deus em vão, ou então fala o nome de Jesus em vão, essas coisas vão doer em nós, porque nós sabemos que essas pessoas estão falando o nome de Deus sem nenhuma reverência, sem reconhecer quem Ele realmente é. Outro teste é que nós vamos obedecer a Deus. Jesus disse que aquele que me ama obedece, cumpre os meus mandamentos. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, o salmista falando como ele ama a lei de Deus, como que ele ama obedecer a lei de Deus. E é esse sentimento que a gente tem que cultivar também. E mais, quando a gente ama a Deus, nós vamos temê-lo, nós vamos ter um temor reverente. E isso significa que a gente não vai querer desagradar a Deus, a gente vai ter medo de desagradá-lo, mas também significa que nós vamos ter um certo ciúme pelo nome de Deus, no sentido de que, porque nós tememos a Deus, nós vamos ter um zelo, vamos ter um temor para que a igreja de Deus não adoeça. Porque nós amamos a Deus, nós vamos temer pelas pessoas que Deus ama, zelando para que elas estejam bem. E também, quando nós amamos a Deus, nós vamos ter um desejo de passar a eternidade com Cristo, vamos ansiar pela volta dele. Esse vai ser a razão pela qual a gente vive e aquilo que vai ocupar a nossa mente todos os dias. Outro teste é que nós vamos querer glorificar a Deus perto de outras pessoas, mostrar a outras pessoas como que Deus é glorioso. Então, será que a gente está cumprindo essas coisas? Será que nós estamos realmente amando a Deus? Ou será que às vezes é só uma coisa da boca para fora? E por fim, a terceira parte do versículo que fala que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Que a gente possa glorificar a Deus e se alegrar nele. E a gente só consegue cumprir isso a partir da salvação que Cristo nos dá. O chamado de salvação que Cristo fez a nós no momento que nós reconhecemos que pecamos contra Deus, que merecemos a ira dele, mas também que ele enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e assim a vida perfeita que Jesus viveu é colocada em nós. A justiça de Jesus é colocada em nós. Então, quando a gente entende e recebe isso, significa que nós estamos recebendo um chamado salvífico, um chamado que traz salvação. E esse chamado se mostra verdadeiro na nossa vida quando nós reconhecemos que transformou o nosso conhecimento. Ou seja, nós passamos a conhecer profundamente a Deus, porque as pessoas que são ímpias, aqueles que não conhecem a Deus, eles não conseguem entender quem Ele é, os atributos de Deus, a maravilha da lei de Deus. Nós, quando recebemos o presente da salvação, somos completamente transformadas. Outra coisa que muda é a nossa vontade. Aquelas coisas que nós gostávamos antes de sermos de Cristo não vão ser as mesmas que nós gostamos agora que conhecemos a Cristo. Aquelas coisas que nós amávamos não são as coisas que nós amamos hoje. As coisas que nós não gostávamos de fazer, como passar tempo com Deus, agora nós amamos passar tempo com Ele. A nossa vontade muda, nós vamos querer servi-lo e obedecê-lo. E a nossa conduta muda, porque uma vez que Cristo passa a reinar em nós, nós começamos a agir como verdadeiros filhos e irmãos de Cristo. Nós vamos estar agindo como aqueles que foram chamados pelo nome de Cristo. Então, esse é um exemplo de um versículo que nos admoesta e nos conforta. E se você quiser ver o versículo mais assustador da Bíblia, clica aqui para você ver esse vídeo que a gente vê qual é e também traz uma explicação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.